Salve galera! Hoje a gente vai estudar a teoria dos conjuntos. Embora o conceito de conjuntos seja primitivo, ou seja, sem definição, a gente pode entender que conjunto é uma coleção de objetos quaisquer. Por exemplo, temos aqui o conjunto das vogais, que nesse caso os elementos serão as letras A, E, I, O e U. Podemos também ter o conjunto dos números naturais, que nesse caso os elementos serão os números 0, 1, 2, 3, reticências. Bem, mas como a gente está estudando conjuntos na forma matemática, a gente tem que entender que todo e qualquer conjunto, a gente pode indicar ele por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. E além do mais, existem três maneiras distintas de representar o mesmo conjunto, que são elas: tabular ou analítica, por uma propriedade, ou então pelo diagrama de Venn. Para explicar a diferença entre essas três representações, vamos pegar o conjunto das vogais e escrevê-lo dessas três formas distintas, começando pela forma tabular ou analítica. Vamos indicar aqui pela letra A. Observe que tem uma chave para iniciar e uma chave para fechar, e os elementos são separados por vírgula. Na representação por uma propriedade, os elementos vão ter uma característica em comum. Nesse caso, eles são vogais. Fazendo a leitura aqui desse conjunto B, teremos que o conjunto B é formado pelo elemento X, tal que esse elemento X é vogal. E uma terceira forma de representar o mesmo conjunto das vogais é pelo diagrama de Venn, que nesse caso é um círculo fechado em que dentro ficam os elementos. Nesse caso, A, E, I, O e U. Número de elementos de um conjunto. Nesse caso, é a gente saber contar quantos elementos tem um conjunto. Para isso, escolhemos aqui um conjunto D que está escrito na forma de uma propriedade e eu quero saber quantos elementos tem esse conjunto. Bem, esse conjunto D ele é formado pelos elementos X, onde X é letra da palavra paralelepípedo. Pessoal, quando o conjunto é escrito por uma propriedade, fica um pouco complicado você contar os seus elementos. Para isso, a gente vai reescrever esse mesmo conjunto na forma tabular. Então, vamos pegar aqui o conjunto D e vamos formar esse conjunto D na forma tabular. A gente já sabe que esse conjunto D serão as letras da palavra paralelepípedo. Então vamos pegar a primeira letra da palavra, que é a letra P. Já achamos aqui o primeiro elemento. Vamos pegar a segunda letra, que é a letra A. Vamos pegar o terceiro elemento, que é a letra R. Vamos pegar o quarto elemento, que é a letra A. Mas a letra A já está aqui em um conjunto, não precisa repetir elementos. Então, bora pegar a próxima letra, que é a letra L. Bora pegar a próxima letra, é o E. Depois vem o L de novo, mas o L já está aqui, não precisa repetir. Depois vem o E, já está aqui, não precisa. O P já está aqui. Temos a letra I. Depois teremos a letra P, já está aqui. O E também. Falta só a letra D. E por último a letra O. Bem, agora fica fácil a gente saber quantos elementos tem esse conjunto D. Representando ele matematicamente, a gente faz assim, ó, N de D. Isso quer dizer o quê? Número de elementos do conjunto D. Vamos contar agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, o conjunto D ele terá 8 elementos. A gente não pode esquecer da observação, né? Não se repete elementos em conjunto. Pronto.
Depois disso, temos aqui a relação de pertinência. Calma, o nome é feio, mas relação de pertinência é você averiguar se um elemento ele está ou não está no conjunto. Para isso, utilizaremos as letras. Esse Ezinho aqui e esse Ezinho cortado, que se lê pertence e não pertence. Por exemplo, eu tenho aqui o conjunto E, que é formado por esses três elementos. E eu quero saber se esses elementos pertencem ou não ao conjunto. Começando por esse daqui. Ele pergunta, esse elemento aqui, ele está no conjunto E? Bora averiguar? Olha ele aqui, já que ele está, então iremos utilizar o símbolo de pertence. O número 1, ele está no conjunto E? Bora averiguar? Olha ele aqui, já que ele está, então utilizaremos o símbolo de pertence. O número 2, ele está no conjunto E? Não. Oxente, como é que não está? Olha ele aqui. Mas observe, pessoal, que esse elemento aqui, ele está entre chaves e esse elemento aqui não. Ou seja, o 2 não pertence ao conjunto E. Como ele não pertence, vamos colocar o E cortado. Não pertence. Já no último caso, esse elemento ele está no conjunto E. Se você observar bem, ele está. Olha ele aqui, ó. Então, realmente, ele pertence ao conjunto E. Igualdade de conjuntos. Pessoal, a condição para que dois conjuntos sejam iguais é que eles possuam os mesmos elementos. Por exemplo, eu tenho aqui três conjuntos, A, B e C. Notem que os três conjuntos possuem os mesmos elementos. Bem, só que o conjunto B tem uma ordem diferente. Isso é irrelevante. O conjunto C tem repetição de elementos. Isso também é relevante. O que a gente tem que averiguar é se eles possuem os mesmos elementos. Como os três têm os mesmos elementos, a gente pode concluir que o conjunto A é igual ao conjunto B, que é igual ao conjunto C. Vamos resolver agora dois exercícios de fixação para ver se a gente conseguiu assimilar tudo que já foi dado. Bem, a primeira questão, ela nos dá dois conjuntos, que ela chamou de A e B, e ela pede para a gente averiguar se as afirmações aqui são verdadeiras ou falsas. A primeira afirmação fala o seguinte, ela pede para a gente averiguar se esse elemento aqui, ele pertence ao conjunto A. Bem, ele vai pertencer se ele estiver no conjunto A. Então, quais são os elementos do conjunto A? É o 0, é o 1, é o 2 e é o elemento, pessoal, que a questão está afirmando. Já como ele está no conjunto A, então a afirmação 1 ela é verdadeira. A afirmação 2 fala o seguinte, que esse elemento aqui não pertence ao conjunto B. Bora ver então quais são os elementos de B. O conjunto B tem o elemento 0, tem o elemento 1 e tem esse elemento aqui. Observe, pessoal, que o conjunto B não tem esse elemento. É o que está dizendo a afirmação 2. O conjunto B não tem esse elemento verdadeiro, não tem o elemento. A afirmação 3 fala o seguinte, esse elemento aqui, ele pertence ao conjunto B? Vamos ver? O conjunto B tem um 0, tem um 1 e tem um elemento, pessoal, que a afirmação 3 está afirmando. Então esse elemento aqui está no conjunto B. Então a afirmação 3 também é verdadeira. A afirmação 4 fala o seguinte, ela pergunta se o número de elementos do conjunto A é igual ao número de elementos do conjunto B. Ou seja, está perguntando se os conjuntos eles têm a mesma quantidade de elementos. Bora ver? O conjunto A tem quantos elementos? A gente tem que entender que na forma tabular os elementos são separados por vírgula. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4 elementos para o conjunto A. O conjunto B, vamos contar os elementos dele, são separados por vírgula. Eu tenho 1, 2, 3 elementos. Então o conjunto B tem 3 elementos. Cuidado, pessoal, para a gente não confundir pensando que também tem 4. Esse elemento aqui, apesar de ser binário, a gente conta ele com 1. Então o conjunto A tem 4 elementos, o conjunto B tem 3 elementos
a gente está vendo que a quantidade de elementos não são iguais, a afirmação 4 está dizendo que são iguais, então ela é uma afirmação falsa. E a última afirmação fala que o conjunto A é igual ao conjunto B. No entanto, para que dois conjuntos sejam iguais, eles têm que ter os mesmos elementos. E observe o seguinte, gente, que o conjunto A tem o elemento 2 e o conjunto B não tem o elemento 2. Logo, a afirmação 5, ela é falsa. Bem, a questão 2, ela quer que a gente descubra quais são os valores de x e y, sabendo que esse conjunto aqui é igual a esse conjunto. A gente já sabe o seguinte, para que dois conjuntos sejam iguais, eles têm que ter os mesmos elementos. Por exemplo, esse conjunto aqui tem o elemento 1, e esse conjunto aqui também tem que ter o elemento 1. Mas observe que ele tem o elemento 3 e o elemento 2, e não especificou qual é o valor de y. Conclusão, o y ele tem que ser igual a 1. Já descobrimos um dos valores, o y tem que ser 1. Bem, observe que esse conjunto aqui, pessoal, ele tem o elemento 3. Então, esse aqui também tem o elemento 3. No entanto, já está aparecendo 1, já está aparecendo 2 e tem a letra x. Conclusão, o x tem que ser obrigatoriamente igual a 3. Sendo assim, para que os conjuntos sejam iguais, o x tem que ser 3 e o y tem que ser 1. Pronto, galera. Sendo assim, a gente terminou a parte 1 da teoria dos conjuntos. Se ficou alguma dúvida, escreva lá nos comentários que vou ter o prazer de resolvê-lo. Se gostou, deixe seu like.